Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo maravilhoso, Filipenses 1:27, usado pelo Espírito Santo, dizendo: fiquem firmes, vivam, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Sejam cristãos, sejam cidadãos e lutem unânimes num só espírito pela fé evangélica. Conhecer, confiar e se entregar. Essas palavras de Paulo em primeiro capítulo de Filipenses, verso 27. Nós estamos aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. A palavra é tudo aqui nesse programa. Nós estamos felizes em ter a sua audiência. Você que está com a gente no YouTube, temos aí o nosso canal Reavivados por Sua Palavra. Se você não sabia, Reavivados por Sua Palavra, NT no finalzinho. Vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe a mensagem também. Você que está nos assistindo no TV Play, tem tantos conteúdos bons ali também. E você que está na TV, 6 da manhã, 3 da manhã, tem muita gente assistindo o programa Reavivados. Começam bem o dia, pessoas que na madrugada eu trabalho ou não dormem, precisam da palavra de Deus, nos buscam às 3 da manhã. Que beleza, eu encontro muitas pessoas que me dizem isso. Estão às 3, olha, tem bastante, às vezes tem mais gente às 3 do que às 6. Impressionante, né? Mas quero mandar um abraço muito especial para o nosso grupo de amigos e irmãos do YouTube. Tem várias pessoas aqui, eu gostaria até de mencionar algumas delas. Temos aqui a Maria Rosiane, temos a Natália Fonseca também aqui, temos aqui o que mais? Temos a Sebastiana Teles, bom dia. Tem um salmo que ela menciona aqui. O Murilo Rocha também, um abraço. Diga de onde você está escrevendo ou vendo o programa também. Um grande abraço para você, meu querido, minha querida. Estamos estudando esta bonita carta que Paulo escreve aos Coríntios, pontos muito importantes, né? Pontos importantíssimos, como o chamado no primeiro capítulo, pois a mensagem no segundo capítulo. Somos chamados e temos uma mensagem. E qual é o comportamento da igreja local? E agora nós vamos ver o ministério cristão. O ministério cristão. Como é que a gente pode? A igreja e agora? Para fora? Como é que nós vamos fazer? Temos o chamado, temos a mensagem, somos a igreja e agora? Como é que nós vamos fazer? É o ministério. Muito lindo isso. E nós gostaríamos de dar a oportunidade para você de estudar a Bíblia em 18 lições lindíssimas que os anjos da esperança nos ajudam a propagarmos. Quero agradecer aos anjos da esperança. Aqui está um número telefônico, se você quiser se tornar um anjo da esperança, aí pronto, está aí, vai aparecer em outros momentos do programa. Mas o curso bíblico que eu quero mostrar para você é esse aqui, Ensinos de Jesus, 18 capítulos. O que Jesus ensinou sobre a morte, sua volta, dinheiro, perdão, oração. Interessante, basta ligar para esse número aqui e guarde esse número, hein? Guarde para você passar para os amigos e fazer uma obra missionária. Olha aí, estude a Bíblia com a gente e tal, é só ligar para esse número e pedir o seu curso bíblico. E terminando, você envia aí um questionário e você recebe um DVD do Ensinos de Jesus, tá bom? Muito bem, nós vamos aqui para o capítulo 4 hoje. Como já mencionei, vamos falar um pouquinho sobre sabedoria com respeito ao ministério cristão. Tem o chamado, tem a mensagem, tem a igreja local e tem a mim, que sou a igreja, eu sou a igreja. E agora, como exercer esse ministério? Depois do intervalo, a gente volta para responder esta pergunta. Olá,
Olá, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que alegria ter você com a gente todos os dias aqui. Um abraço novamente para os que estão lá no YouTube, que nos veem às 6 e às 3 da manhã, NT Play. Vocês são muito importantes. Estamos estudando o capítulo 4. Hoje é o dia do capítulo 4, um capítulo interessante que vai falar sobre o ministério cristão. Sabedoria com respeito ao ministério cristão. Que tipo de ministério? Então Paulo divide em 3 retratos aqui essa questão do ministério. O primeiro, a fidelidade. Fidelidade. Vai até o capítulo 4, né? O verso 6. Depois ele fala da humildade. E por fim, do verso 14 até o final, 21, fala da ternura. Então o ministério tem que ser aplicado com fidelidade. Nós somos dispenseiros. Vamos abrir um pouco mais. A segunda parte, com humildade. Nós somos espetáculo. Os outros estão vendo a gente. Em terceiro lugar, com ternura, né? O pai. Paulo admoesta os seus filhos aqui. Esse povo de Corinto, como eu já disse, um povo difícil de ser lidado, tratado, né? A minoria lá na cidade de Corinto, e estavam misturados com as filosofias, com os comportamentos daquele povo. E nós hoje podemos estar agindo da mesma maneira. Mas como é o ministério que nós devemos praticar? Qual foi o ministério que Paulo praticou? Então ele começa dizendo aqui, a primeira parte, né? Fidelidade. Nós somos dispenseiros. Ou ele é dispenseiro também como profeta, como apóstolo. Assim, pois, verso 1, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ministros de quem? De Cristo. Dispenseiros do quê? Dos mistérios aqui, dos mistérios de Deus. Nós recebemos esses mistérios de Deus e devemos traduzi-los para as pessoas. Que bonita imagem essa, não é? Ministério cristão. Primeiro, fidelidade, porque nós somos dispenseiros. Não é nosso, é de Deus, é de Cristo. O verso 2 diz que o dispenseiro tem que ser encontrado fiel, porque as coisas não são dele, as coisas são do seu Senhor. Então o dispenseiro é fiel. Fidelidade, pois nós somos dispenseiros. Verso 3 diz aqui: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, o julgamento dos homens, o julgamento do próprio servo, que era Paulo, e diz assim: porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem justifica é o Senhor. Então, vocês vão me julgar, que vai falar muito sobre julgamento, né? Depois falar sobre espetáculo para o mundo e tal. Mas como julgar, né? Vocês estão me julgando na hora errada. É tipo o que eu tenho dito aqui: você tirar a maçã daquela macieira espetacular, ainda verde. Mas ela é daquela macieira espetacular, mas está verde. Então tem o tempo certo para o julgamento. E o julgamento não é feito por mim nem por você. Eu sou apenas dispenseiro de Deus. Na hora errada, com os parâmetros errados, pelos motivos errados, nós podemos estar julgando o ministério de Paulo. Eu sou só um dispenseiro. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, então não me julgue. Eu estou com a consciência tranquila porque eu tenho o objetivo de ensinar vocês, de trazer uma mensagem apropriada para vocês. E aqui, a segunda parte, humildade. Nós somos espetáculos. E aqui ele vai dizer até que a gente não deve se gloriar, pois quem é que te faz sobressaltar? Por que te vanglorias? Por quê? Vocês são reis prisioneiros, né? Quando ele diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos. Verso 8: chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis
para que também nós viéssemos a reinar convosco. Que nós somos um grupo, somos uma igreja, somos um corpo. Por que vocês estão se sobressaltando? Por que vocês estão indo na frente? Nós precisamos ter humildade, porque nós somos espetáculo. A primeira parte diz que eu sou a fidelidade, porque eu sou, tem que desenvolver a fidelidade, porque eu sou dispenseiro. Dispenseiro do quê? De Cristo, de Deus, dos mistérios de Deus. Eu não sou ministro de mim mesmo, eu sou ministro de Cristo. Então, me enxerguem como ministro de Cristo, dizia Paulo. Não me olhem como essas pessoas que passam por aí, espalhando, semeando filosofias vãs, mas eu sou ministro de Cristo, eu tenho uma responsabilidade e eu vou ser fiel. O ministro tem que ser fiel. Então, eu sou ministro, vou ser fiel. Você é ministro, seja fiel também. Não é? Segundo, eu sou ministro, eu vou ser humilde, porque os outros estão me vendo. Porque eu sou espetáculo para todos. Aqui diz, no verso 7, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. A importância de entendermos isso. Nós somos colocados por último, quer dizer, nós não somos os primeiros. Quem é primeiro é Cristo, mas nós somos espetáculos para todos os anjos. Nós vivemos e somos vistos por eles. Então essa questão de ter muitas filosofias, de se desviar do caminho de Deus, como é que eu quero pregar a Deus se eu não falo em Deus, se eu não vivo a vida de Deus? Eu sou um espetáculo para o mundo, eu tenho que ser humilde. O que é humilde? Eu não sei o caminho, então eu vou seguir quem sabe. É Cristo, ele diz, eu sou o caminho. Então ele diz assim, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios. Então nós como ministros somos loucos, porque a gente fala um bocado de coisas que o mundo não aceita. Mas vocês são sábios em aceitar isso. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vós sois nobres e nós desprezíveis. Estamos pregando, não importa. Quem deve aparecer é Cristo, porque eu sou ministro de Cristo. Cada um de nós, por mais louca que seja a nossa orientação para os nossos filhos, desde que ela venha da palavra, as pessoas podem não entender, mas o que é que tem seu filho jogar 2, 3 horas de videogame, assistir filmes que mostram cenas libidinosas? O que tem? O que tem sair para beber com os amigos? Precisa de diversão. O que tem? Seja louco mesmo, meu querido, minha querida. Baseado na Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não permita que isso seja terceirizado para outros. E de maneira porca. Porque o mundo vai agir assim. Então diz assim, fomos chamados, temos a mensagem, somos igreja local e agora vamos aplicar o ministério. E o meu ministério, diz Paulo, eu estou com a consciência tranquila. Não me julguem por isso. Porque eu vou pregar essa loucura do Evangelho. Aquilo que está na contramão. Aquilo que está na contramão. Por que vocês estão soberbos, se vangloriando? Nós somos colocados no final da fila. Porque nós somos espetáculos do mundo. Deixe-nos chamar de loucos. Deixe-nos chamar de fracos, de desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados. E não temos morada certa. Nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Ele fazia o seu trabalho, não recebia salário da igreja. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Você entende? Isso não importa que a gente tenha feito tudo para acalmar as discussões, as calúnias serem resolvidas, mas nós vivemos na dureza, não há problema. Por quê? Porque eu sou espetáculo para o mundo. Eu não busco essa vida miserável. Não é isso. E agora eu vou sofrer porque não é isso. Mas eu pago o preço que for como ministro para levar a palavra. E eu vou humilde.
porque eu sou espetáculo. Aí Jesus vem dizendo lá no Evangelho, se te baterem numa face, dê a outra. Você é tonto? Não. O que ele está dizendo não é um tapa físico só, pode até ser um tapa físico. Mas o que ele está dizendo é assim, se lhe tratarem mal aqui, paguem o mal com o bem. Pague o mal com o bem, porque vocês são ministros. E é a ternura. Paulo fundou essa família. Não é? Ele trata como pai. Então, a fidelidade, a humildade e a ternura de Paulo. Então, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. O pai tem que admoestar. E Paulo era o ministro e tinha que admoestar. Vocês foram chamados, têm a mensagem. Vocês são a igreja local e eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque a gente tem que cumprir o ministério agora. Se vocês não cumprirem o ministério, o povo não vai ficar sabendo de Jesus e esse crucificado. Então a importância que Paulo aplica aqui de sermos ministros, como diz aqui, fidelidade, somos só dispenseiros. A palavra não é nossa, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, a voz é nossa. Como dizia o pastor Neumel Ostino, um abraço para ele. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Melhor slogan que eu já vi. Para a voz da profecia, eu já trabalhei lá também. Você entende isso? Nós somos humildes, porque somos espetáculo. Para nós não importa se a gente recebe elogio ou não, eu estou pregando a palavra. Essa é a minha função. E finalmente a ternura de pai. Eu não quero falar isso para envergonhar vocês. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu os amo e assim deve ser a demonstração de um pai e de uma mãe. De um líder de igreja. Porque eu amo. A disciplina em si não tem significado nenhum. Eu vou falar isso já no próximo capítulo. A disciplina em si, ela é corretiva. Ela não é para destruir um ser humano. Então Paulo fundou a família. Paulo devia ser o exemplo da família. Verso 16, admoesto-vos. Portanto, a que sejais meus imitadores. Uau! Eu sou o exemplo da família. Meus imitadores. Por isso eu mandei Timóteo e tal. Paulo foi fiel na disciplina da família. E diz assim, eu vou visitar vocês, se o Senhor quiser. E então conhecerei não só a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu vou chamar a atenção e nós vamos descobrir. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Aqui está dizendo, em outras palavras, eu vou para admoestar vocês. Se preciso for, eu uso a vara para admoestar. Aqui não está falando que vai bater nos irmãos da igreja, né? Não vai bater nos irmãos da igreja. Mas aqui ele está dizendo assim, eu tenho que corrigir, eu tenho que disciplinar. Claro que uma boa conversa é boa, mas se não tiver disciplina. Eu usei a vara, não é? Entre aspas, para educar meus filhos. Eu não espanquei meus filhos. Mas eu usei o que a Bíblia diz. Tem que demonstrar, tem que chamar atenção. Não fala isso que ele pode se sentir mal. Não, diga para ele. Mantenha a autoestima dele no lugar, moderada. Não faça o reizinho e você vai se curvar diante dos filhos. Não é isso. Você tem que estar no lugar deles. Assim é a igreja também. E Paulo diz assim, eu vou com vara e vou com amor. O que vocês preferem? Eu quero ajudar vocês. Isto é ser um ministro, ser um ministério. E aquele que tem fidelidade à palavra, porque ele é um dispenseiro, ele apenas transmite. E tem que fazer seguramente isso, tem que fazer isso de uma maneira correta. A humildade é importante, nós somos espetáculo. Os outros estão olhando a gente. Então vamos viver em humildade. E vamos ter ternura como pais, educando seus filhos. Mas a gente tem que educar. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ser esta igreja e praticar este ministério de amor, mas de ousadia, da palavra sendo dita, ela não é nossa, nós somos só dispenseiros. Humildade, que nós somos um espetáculo para o mundo, para os anjos, para todos. E que possamos ter essa ternura de pai,
de mãe, mas com firmeza, para que possamos corrigir e ajudar os nossos filhos, nosso rebanho, nossos irmãos em Cristo a crescerem em Cristo. Abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa continua. Até amanhã. Você alguma vez já sofreu por causa da religião que você segue? Alguma vez já ganhou um inimigo por defender um ponto de fé? Se isso já aconteceu com você, não se sinta sozinho nesta jornada. Na verdade, todos os grandes heróis da fé pagaram caro por sustentar o que acreditavam. Basta olhar a vida dos apóstolos. Pedro morreu no tempo do imperador Nero. Segundo a tradição, os romanos o crucificaram de cabeça para baixo, pois o apóstolo teria pedido para não ser comparado com Cristo. André foi martirizado em uma cruz em forma de giz. Tiago foi decapitado em Jerusalém por causa da perseguição de Herodes Agripa, por volta do ano 40 d.C. Felipe morreu em Hierápolis, também crucificado. Bartolomeu foi um grande missionário e que teria chegado até na Índia. Infelizmente, a história declara que ele foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele, provavelmente na Síria. Todos os demais foram martirizados, com exceção de João, o qual foi exilado em Pátimos. Passou alguns anos naquela ilha e voltou para Éfeso, onde morreu aos 100 anos de idade. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, ele relata as dificuldades em ser um representante de Cristo. A partir do verso 9, ele escreveu: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, um último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Sabe, ser representante de Cristo nunca foi e nunca será fácil. Todos os grandes homens de Deus carregaram as marcas do Evangelho em sua carne. Mas sabe, é reconfortante pensar que não existe jornada para o topo que não seja árdua. Porém, a recompensa final vale a pena.